Oi, oi, sejam bem-vindos ao canal Reticente, eu sou o tio Douglas e nesse vídeo nós vamos falar de 1984, do George Orwell. Essa distopia incrível, foi o primeiro livro lido no mês de fevereiro. E aí eu separei aqui um pedacinho da orelha para ler para vocês, que vai dizer um pouquinho sobre a história, como ela foi criada, onde ela foi criada. E essa publicação é da Companhia das Letras, tem uma letra bem bacana, dá para ler, é uma leitura bem fluida. O contexto do livro é conturbado, enfim, impactante, muito forte, mas é uma leitura que eu super indico. Vou ler aqui um pedacinho da orelha e a gente vai dar seguimento no vídeo. Winston, o herói de 1984, último romance de George Orwell, vive aprisionado na grande engrenagem de uma sociedade totalmente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas onde cada qual vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância, nem à vingança do grande irmão, ou o Big Brother, né? A mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito. O'Brien, hierarca do partido dominante em Oceania, que é onde eles vivem, lá na Inglaterra, é quem explica a Winston: não estamos interessados no bem dos outros, só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. E aí, assim, gente, então aqui nessa orelha a gente consegue entender mais ou menos o que acontece em 1984. É um regime totalitarista, ditatorial. As pessoas elas são vigiadas por teletelas, né, que são televisões enormes com câmeras que filmam as pessoas. E essas câmeras, essas televisões, além de filmar e vigiar as pessoas, elas transmitem constantemente imagens e sons e volumes muito altos para estimular a violência nas pessoas. Aqui nós vamos encontrar pessoas isoladas, vivendo e fazendo tudo em conjunto, né? Mas de forma isolada. A gente vai encontrar crianças muito maldosas, crianças que denunciam até os próprios pais, e elas fazem isso, inclusive, aqui é narrado na história. Crianças muito maldosas e vigilantes e em busca da maldade. Também a gente vai encontrar aqui pessoas desprovidas de amor. Amor pelo outro, amor próprio, amor por coisas. Então é uma Londres totalmente destruída, em ruínas mesmo. Um contexto extremamente caótico. A gente vai encontrar um livro dividido em 3 partes. Né? A primeira parte ela vai explicar como que é o livro, em que contexto ele está, vai explicar, por exemplo, que a Terra aqui é dividida em 3 blocos, né? Que é a Oceânia, a Letásia e a Eurásia. E aí existe uma guerra que não se sabe se realmente, efetivamente existe mesmo. A gente sabe que de vez em quando uma bomba passa, explode em um lugar e mata um monte de pessoas, enfim. Mas a gente não sabe com quem é uma guerra, né? E aqui também no livro, não existe um passado real, concreto. Por quê? Porque eles manipulam o passado. Eles manipulam o tempo todo. O Winston, que é o protagonista desse livro, ele trabalha no Ministério da Verdade. E aí esse Winston, ele recebe constantemente, o trabalho dele é esse, alterar o passado, né? Então chega para ele uma matéria antiga de um jornal e que diz uma notícia, mas que aquela notícia não deveria mais existir, que deveria ser alterada. Então ele mesmo altera e modifica esse passado. E de tanto lidar com isso, ele começa a questionar o Estado, né? Esse partido. E começa a ficar dentro da cabeça, enfim. E logo no início, nessa primeira parte do livro, ele já começa a ter algumas atitudes suspeitas. Então a gente já começa a entender que, de alguma forma, ele vai ser descoberto. Ele já sabia disso, inclusive. E aí, na segunda parte do livro, ele encontra e conhece a Júlia, que é a companheira, né? Se torna, né, a companheira dele no livro. E os dois vivem uma história de amor. E aí, só que num contexto distópico, né? Então,
É tudo muito estranho, muito bizarro. Mas é isso que acontece, eles se envolvem afetivamente, sexualmente, enfim. E, e de alguma forma eles tentam encontrar formas de ir contra esse partido, esse regime totalitarista, né? E aí eles encontram o O'Brien. O O'Brien é a pessoa que manipula, inclusive, isso. Ele se diz contra o partido, mas na verdade ele é fortemente envolvido ao partido. Então ele dentro desse contexto de manipulação, ele induz os dois a afirmarem que são contra o partido e tudo, e depois disso ele se revela ali na terceira parte do livro, ele revela como um verdadeiro carrasco. Então aqui vai ter gatilho para violência, para tortura, para violência, eu digo assim, violência psicológica, violência física. O Winston é torturado em todos os sentidos. A Julia some da história no terceiro momento aqui do livro. Depois ela só volta no finalzinho, mas assim, é um dos livros mais impactantes da minha vida, assim. Foi muito triste chegar no final do livro, embora seja uma história que eu entenda a urgência dela, a urgência de ser lida, né? Eu acho que as pessoas precisam ler esse livro, inclusive para elas reverem os valores éticos, morais, assim, e entender que esse livro foi escrito em 1948 e publicado em 1949, e nem era tão distante assim a data da prospecção dele, né, para 1984, mas ele é um livro que fala muito do contexto atual, assim, tem muita coisa aqui que a gente consegue identificar na sociedade hoje, assim. Aqui a gente vai ter uma relação muito forte com a alimentação, com sujeira, com a pele suja, com higiene. As pessoas parece que elas meio que não se cuidam, ou então elas são tão desprovidas de dinheiro e de recurso, né? E aí aqui a gente não vai encontrar o proletariado vigiado também, né? As pessoas mais pobres dessa sociedade aqui, desse estado, elas são abandonadas, assim, né? Elas nem vigiadas são. Elas vivem soltas, livres como bichos, assim, né? Não tem nada que ali, de alguma forma, vá manipular a vida delas, né? Desde que elas não se voltem contra o Estado e de que elas estejam felizes e contentes com aquilo que elas já têm, que é o mínimo, tá ótimo. Gente, infelizmente é um livro que a gente lê e ele reverbera, ele desestrutura o seu emocional e ele vai fazer você ficar bastante tempo, refletindo sobre a história e sobre as coisas que aconteceram aqui, ok? Pega a gente pelo pé e puxa mesmo, não tem como largar, você pega e vai embora, porque é uma leitura muito fluida, você fica muito curioso para saber o que vai acontecer depois, e quando chega no fim você fala, nossa, por quê? Né? E você se pergunta mesmo por que isso tudo aconteceu, e, enfim. E por que isso tudo está acontecendo hoje conosco, né? No dia a dia, enfim. Parece tão bizarro e tão próximo da gente que assusta e ao mesmo tempo alerta. E é isso que eu acredito que seja essa a proposta do autor. Falando um pouquinho de George Orwell, gente, muita gente vai falar que esse cara aqui ele era anticomunista. Na verdade, não. O livro pode ser associado dessa forma, e vários dos termos aqui, né? Nova fala, porque aqui eles enxugam a fala, né? Então eles criam um novo dialeto, eles querem destruir a palavra, ou então dissuadir, ou então dar novo sentido, ou reduzir o sentido, o significado. Então eles criam uma nova fala. Pensamento crime. Então aqui as pessoas pensar é um ato de crime, é um ato criminoso. É muito, muito forte, mas é essencial a leitura, super indico. Eu separei aqui um trechinho da terceira parte do livro, que vai falar, um encontro entre o O'Brien, que é esse cara que vai torturar o Winston, como ele explica para o Winston e para nós, leitores, quais são os objetivos do partido, né?
E aí ele fala assim, ó, os objetivos do partido são: primeiro, conquistar toda a superfície da Terra. Segundo, extinguir de uma vez por todas a possibilidade do pensamento independente. Assim, há dois grandes problemas que o partido se preocupa em resolver. Um é como descobrir o que um ser humano está pensando, a revelia dele. Outro é como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos sem aviso prévio. Então é realmente um sistema totalitário, violento, à enésima potência, né? Então é isso. 1984, primeiro livro de fevereiro, saí exausto dele e super indico, 5 estrelas, 1000 estrelas. George Orwell, Distopias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.